Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus, o Senhor colocou no meu coração. Esse é um tempo oportuno para nós buscarmos conhecer mais a Deus, mas também é um tempo de buscarmos o autoconhecimento, a responsabilidade pessoal. Todas as vezes que nós vivemos momentos difíceis, todas as vezes que nós vivemos momentos extremos, algumas coisas acontecem e nós começamos a perceber quem nós somos e buscar alguns outros elementos para a compreensão do nosso interior e de como a gente vive. O Espírito Santo me trouxe um personagem, o nome dele é Jonas. Você que é servo do Deus Altíssimo já ouviu falar muitas vezes de Jonas. Você que não tem muita intimidade com a palavra, um amigo querido que nos assiste agora, eu vou ler um pouco da história de Jonas e nós vamos juntos buscar nos conhecer a nós mesmos. Esse é o desafio, esse é o objetivo de Deus e do Espírito Santo nessa noite. Então eu quero convidar você aí no celular ou na Bíblia a abrir a palavra do Senhor. No livro de Jonas, no capítulo 1, nós leremos até o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor enviou essa mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Verso 4 diz: mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar ainda mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram, para provocar esta tempestade que está quase nos destruindo. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a terra e a que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Na verdade, o personagem Jonas, ele tipifica a mim e a você. Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Quantas vezes Deus tem algo para nós? Deus tem um projeto, um sonho, Ele tem objetivos para mim e para você, e nós nos escondemos. E Deus manda então Jonas ir para Nínive. Como agora uma grande circunstância difícil ia vir sobre aquele povo, o juízo de Deus viria sobre o povo. E aqui eu quero parar para te mostrar como que Deus é lindo, como que Deus é maravilhoso. E apesar do decreto de morte sobre aquela cidade, sobre aquele povo, porque a palavra começa no verso 1 dizendo
que a maldade daquelas pessoas, o pecado, a sujeira da humanidade havia subido até Deus, e a justiça de Deus clamava para que eles fossem punidos de alguma forma. Mas a justiça de Deus caminha lado a lado com o amor e a misericórdia. E eu amo esse Deus porque Ele levanta o profeta Jonas para ir a esta cidade e dizer: arrependam-se, mudem, façam de tal forma que eu não precise julgá-los ou mesmo condená-los, porque o desejo de Deus nunca é de condenação. O mundo condena, o inimigo condena, mas o Senhor salva. O desejo dele é sempre salvar. O desejo do Pai é sempre nos chamar para perto. O desejo dele é nos dar a oportunidade. É por isso, é que todas as manhãs ele renova o amor e a misericórdia, porque nós somos maus. Mas mesmo dentro da nossa maldade, o amor do Senhor nos alcança. E o amor de Deus sobre a cidade de Nínive, ainda que Nínive não conhecesse a Ele, não adorasse a Ele, ainda que fosse um povo terrível, que sacrificava muitas vezes os próprios filhos a deuses estranhos, ainda assim, o amor de Deus era tão grande por aquele povo, que Ele envia Jonas. Mas Jonas, ao invés de obedecer a Deus, resolveu se esconder de Deus. Será que nós estamos mais obedientes ou nós estamos nos escondendo? Será que a gente já ouviu tantas vezes que o Senhor quer que a gente pregue boas novas aos ninivitas que estão aí fora, perdidos em si mesmos, buscando desfrutar dessa coisa boa de ser filho, de ter o amor de Deus, e muitas vezes nós corremos, nós saímos do centro da vontade de Deus e não o ouvimos, e aí embarcamos. Em que você está se embarcando? Qual a sua embarcação? Você está embarcado numa desculpa? Você está embarcado num projeto pessoal? Você está embarcado, focado num sonho só seu? E aí a gente embarca muitas vezes nas desculpas, nessas coisas todas. Mas eu quero te dizer que todos aqueles que embarcam para longe da presença de Deus, que embarcam para longe da vontade de Deus, descem. E descem e vão a porões que não são legais. A palavra de Deus relata que Jonas estava no porão. E muitas vezes nós vamos a porões das nossas almas, a lugares muito escuros, porque longe da presença de Deus não há luz, porque Ele é luz. Longe da presença de Deus não há alegria verdadeira, não há justiça, não há contentamento. Longe de Deus é um lugar escuro e profundo, que nem é o meu lugar e nem certamente é o seu lugar. Esse não é o lugar que Deus tem. E é interessante, irmãos, que quando um servo de Deus não ouve a Deus, a Bíblia diz que assim, as pedras clamam, né? A mula de Balaão falou. Deus levanta os ímpios para falarem. E algumas perguntas foram feitas para Jonas, e o Espírito de Deus te pergunta hoje da mesma forma. Ele quer ouvir suas respostas. Ele quer que você compreenda onde Ele te quer e o que Ele tem para você. Então, no verso 6, o capitão do navio desceu para falar com Jonas. O que é com você? Gritou. Como é que você fica dormindo na hora desta? Levante-se e fale com o seu Deus. No meio de uma tempestade, o navio quase indo a pique, todos os outros marinheiros já jogando os pesos fora do navio para aplacar a possibilidade do naufrágio, e Jonas dormindo. E aí Deus envia o capitão do navio, que nem conhecia a Deus, porque a Bíblia está narrando aqui que eles estavam orando aos deuses deles, deuses desconhecidos, que na verdade não eram deuses. Eles eram idólatras,
Então vem esse homem e diz assim: o que está acontecendo com você? É como se hoje, Deus diz, você está doido? Está tudo isso acontecendo, você está dormindo. O coronavírus está aí, a política está aí, as questões estão aí, a economia está aí, o mundo sofrendo com as mortes, milhares de pessoas sofrendo, enterrando seus mortos. O luto tomando conta de todas as nações, o anjo da morte passeando por todas as nações. O que você está fazendo? Será que você está dormindo como Jonas estava? Porque se estiver, o Espírito Santo me manda dizer: desperta tu que dormes. Desperta e ora ao seu Deus. Fala com o seu Deus para ver se Ele vem e nos livra desse mal. Esse é o poder dos filhos, esse é o poder da igreja, esse é o poder dos profetas, esse é o poder daqueles que conhecem a Deus e a sua vontade, que vivem debaixo da realidade da palavra profética de Deus. Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que tem o governo nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que nem dorme o guarda de Israel. Será que eu e você estamos assim, dormindo, enquanto as tempestades estão vindo e assolando o nosso Brasil, a nossa cidade, talvez o seu patrão? Qual é o seu poder agora, se não o poder de intercessão, o poder da oração, o poder de alguém que profetiza, que declara as boas novas? Irmão, Jonas era alguém que era fonte de vida e estava se escondendo. Jonas era alguém enviado por Deus para aquela nação como fonte de vida, como fonte de arrependimento e de misericórdia de Deus. Ele tinha uma função específica, que era declarar quem Deus era e a vontade de Deus. E ele clamou aquele povo dizendo: raça de víboras, parafraseando aí o profeta no deserto. Em nome de Jesus, irmãos, nós, eu e você, temos essa função, fonte de vida. Mas você pensa que para por aí? Não, algumas outras perguntas foram feitas a Jonas e precisam ser feitas a você, em nome de Jesus. A palavra de Deus relata aqui no verso 8, o que foi que você fez? Perguntaram, para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo. E aí eles fazem algumas perguntas. Eu vou citá-las aqui e depois nós vamos pegar uma a uma. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? Você entende que todas essas perguntas, elas estão direcionadas a dois sentidos. O primeiro é: qual a sua identidade? O segundo é: qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da sua existência? Aqui você veio. Para que você está aqui? E ele faz essas perguntas: quem é você? E o Espírito de Deus pergunta para você aí na sua casa agora: quem é você? Quem é você quando não tem oportunidade de estarmos reunidos aqui? Será que você adora com tanto fervor, sozinho aí na sua casa, quanto você adora aqui no meio dos louvores? Será que você se emociona na presença do Espírito Santo, como você se emociona no culto, com os elementos que te fazem estar mais próximos de Deus? E olha, essa é uma preocupação nossa, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja tem essa função de alimentar a sua fé, de uns aos outros estimularem a fé coletiva. E quando o coletivo já não existe mais, quando a fé da unidade, do ajuntamento, do culto, do grande momento de celebração não existe mais, quem é você? Quem é você? É interessante que Jesus,
crescia em graça, estatura também, mas em graça, em conhecimento diante dos homens e diante de Deus. Você está crescendo nesses dias diante de Deus? Porque diante dos homens você não pode crescer. Os homens não estão aí para te ver. Eles não estão aí para avaliar se você está mais ou menos espiritual. Não estão. Mas você está crescendo diante de Deus. Os seus louvores estão ainda mais fervorosos nesse tempo. Os seus momentos de quietude, de ouvir a Deus, estão mais fluidos. Deus está falando com mais intensidade. Você está percebendo mais a presença de Deus? Quem é você? Qual a sua profissão? O que você faz? Como você gasta o seu dia? Como você gasta o seu tempo? Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? Eles envolvem o Senhor? Eles envolvem o ID, a palavra? Eles envolvem as boas novas, a palavra de vida, de salvação para os povos? O que você faz da vida? Como que você gasta? Quais são os seus projetos e planos? De onde você vem? De onde você vem? Quais são suas raízes? Quais são os seus princípios? As suas raízes vão dizer que princípios você tem. As raízes familiares, as suas raízes da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos plantados na casa do Senhor. Isso traz para nós a ideia de uma planta que cria suas raízes e tira daquele lugar o sustento. E cresce naquele lugar e se fortalece naquele lugar. Onde estão as suas raízes? Onde você está plantado? De onde você vem? E olha, é interessante porque talvez, só talvez, se você souber de onde você vem, você entenda e saiba para onde você vai. Porque se você não souber de onde você vem, se você não souber quem é você, talvez você não saiba nem onde quer chegar. E é necessário essa autoavaliação. Esse é o tempo oportuno de Deus. E ele pergunta mais uma pergunta. Ele fala: se você sabe, quem é o seu povo? Quem é o seu povo? Sabe, irmãos, existe uma máxima, né, que é o instinto gregário. Toda a criação, inclusive os animais, tem um instinto de se agregar. E nós homens também somos assim. Alguns animais você vai ver caminhando em bandos. E nós, o bicho homem, caminhamos assim, em bandos. Mas qual é o seu bando? Quem é o seu povo? Existe uma máximazinha aí que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu. Eu sei que você respondeu, porque eu sei que você sabe. Eu te direi quem tu és. Quem é o seu povo? Qual é o seu bando? Qual a sua turma? Qual a sua família sobre essa terra? Quem de fato tem permeado a sua intimidade? Quem de fato tem participado como seu amigo, amigo chegado, amigo íntimo? Com quem você anda? Qual é a sua turma? Quem é o seu povo? Jonas tinha uma mensagem de arrependimento e vida. Nós precisamos entender que nós temos um propósito. Nós somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa todas as coisas. E você é filho. Sabe aquilo que às vezes tem na barra do caminhão? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Esse é você. Deus coloca um anel no seu dedo. Deus te dá autoridade para declarar sobre todas as circunstâncias que nós temos vivido a palavra de Deus, as promessas de Deus. Aquilo que Deus começou, Ele vai concluir.
Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. É um privilégio, irmãos, sermos participantes dessa obra. É um privilégio vivermos diante de Deus dessa forma, sermos embaixadores dos céus. Eu não sei você, mas eu não sou dessa terra. Eu estou nessa terra momentaneamente, mas eu sou cidadã dos céus. Eu sou cidadã dos céus. A minha terra é os céus. É de lá que eu venho e é para lá que eu vou. E enquanto eu estiver sobre essa terra, eu não quero, como nosso amigo Jonas, me esconder de Deus, entrar nos porões, ficar desapercebida, sonolenta, adormecida, enquanto tudo mais acontece ao meu redor. Não, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá olhos, me dá ouvidos espirituais para compreender os tempos. E ser alguém que profetiza, alguém que intercede, alguém que entra na brecha, alguém que anuncia as boas novas do Evangelho. Irmãos, o medo é a fé no que vai no pior. Você já parou para pensar isso? Que quando você tem esperança, quando você tem fé, você crê que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar. Mas quando você tem medo, quando você se apavora, quando você se esconde, você tem fé, ou seja, você crê que as coisas só vão piorar, que nada vai passar, que tudo vai permanecer ruim. Então a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque Deus é amor e quando eu me relaciono com Ele, a minha fé se estabelece nele. E Ele vem em nosso socorro. Esse é o tempo da igreja clamar, da igreja orar. Esse é o tempo de você, meu amigo, se converter dos seus maus caminhos. É verdade, dos seus maus pensamentos. Você sabe o que você faz de errado. Você faz quando ninguém está olhando, mas de Deus você não consegue se esconder. Dele você não consegue esconder, porque ainda que Jonas tenha pego um navio para longe de Deus, ainda que ele estivesse lá dentro do porão do navio, Deus olhava para Jonas. Deus deu um jeito de Jonas resolver o seu problema. Jonas foi jogado ao mar. Aqueles que conhecem a história vão saber. Jonas é jogado ao mar. A Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas e regurgita Jonas na areia da grande cidade de Nínive. E aí então, Jonas vai fazer tudo aquilo que Deus planejou. E eu quero declarar que Deus te encontre no seu porão agora. Que Deus te encontre no navio contrário agora. Se você está caminhando para longe de Deus, para distante de Deus, que o Senhor faça o rumo da sua vida mudar agora. Que o Espírito Santo de Deus entre aí no seu coração, na sua casa nesse instante e faça você corrigir o rumo da sua vida, voltar para Deus e para a presença dEle. E Deus moveu um grande peixe, uma tempestade, por amor de um povo, mas por amor de Jonas, para que Jonas cumprisse um propósito. Deus tem um propósito para mim, um propósito para você. Cumpramos ele nessa geração. Essa geração nesse tempo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, esse é o tempo oportuno. Não deixe para amanhã. Tantos estão indo, morrendo, saindo dessa terra, sem entregar a vida a Jesus. Não faça assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Espera nele. Entrega a tua vida, o teu futuro. Entrega teus sonhos. Entrega tudo ao Senhor. E o mais Ele vai fazer.
Ele vai te dar vida, Ele vai te dar abundância, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. A peste não chegará à sua tenda, mas Ele vai te dar muito mais do que isso, muito mais do que suprimento financeiro, muito mais do que cuidado com a sua casa, as suas finanças, as coisas das quais você necessita e precisa. Ele vai te dar salvação, Ele vai te dar o Espírito Santo, Ele vai estar com você, Ele vai caminhar lado a lado com você, Ele vai falar com você, você vai poder ouvir a sua voz, discernir a sua voz, saber qual a direção Ele tem para a sua vida. É tudo isso e mais o que Deus tem para você. E se você deseja isso, eu vou fazer uma oração agora. Eu vou orar e pedir ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Que Deus te tire desse navio contrário e que Deus te leve para perto dEle rapidamente, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos colocar os nossos corações, a nossa mente, e vamos verbalizar que nós somos dEle e que Ele é o nosso Salvador. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Ela cumpre um objetivo, porque o Senhor é Deus de propósito. E é, Senhor, com o teu propósito que esse meu irmão, minha irmã, esse meu amigo, minha amiga, me ouve agora. Para que o teu Espírito entre nesse coração e convide ele para voltar-se para ti. Deus, os porões da vida, as circunstâncias adversas, as tempestades, os lugares onde essas pessoas estão distantes do Senhor, que elas agora voltem-se para ti. E eu profetizo, Deus, que eles estão recebendo agora em seus corações a tua palavra, a semente do teu evangelho, a boa notícia que o Senhor morreu, mas ressuscitou, e porque o Senhor morreu e ressuscitou, há vida para nós e vida em abundância. Escreve o nome de cada uma dessas pessoas que estão se entregando a ti no livro da vida, para que no grande dia, no julgamento, assim como era para Nínive, essa pessoa tem o nome dela escrito nesse livro e viva a eternidade contigo, Senhor. É a oração que faço, Senhor, agradecendo o Espírito de Deus pelo teu mover, pelo teu poder, pela tua palavra, pelo teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre-se, aqueles que não querem caminhar em intimidade com Deus nessa terra, não terão a oportunidade de caminhar em intimidade com Deus no porvir. Então deseje, busque ao Senhor.